Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego passando aqui para deixar esse vídeo que é um dos vídeos do nosso segundo módulo do curso preparatório para a EBSER, tá? Então aqui a gente vai falar um pouco da oclusão, de má oclusão, tá? E você vai ver também que eu vou fazer reportes das nossas aulas que passaram dentro do nosso módulo, como, né, noção de anatomia, noção de fisiologia, tá? Ao todo, nesse módulo, que é o módulo 2, nós temos aí 7 aulas, 7, não, 8 aulas, tá? E essa aula que eu vou deixar aqui para você é um exemplo, né, de como a gente está fazendo aí a nossa preparação para a EBSER. Aqueles que já estão com a gente, certamente já está com esse vídeo na plataforma. E para você que não tem, né, é só para que você observe como que a gente está trabalhando. E aí você também, se está na dúvida, né, adquire o seu curso, tá? Não perde tempo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Então vem com a gente, não perde tempo, e para você adquirir o seu curso, é só clicar no link aí embaixo na descrição, nos comentários fixados, e eu vou deixar também no card aqui em cima. Vamos lá? E vamos falar nessa aula sobre oclusão, né? Talvez um dos assuntos aí que possa cair na sua prova e que pode levar muita gente a erro, tá? Uma vez que nós temos muitas definições nessa aula, tá? Vamos lá. Para a gente falar de oclusão, nós precisamos inicialmente falar sobre a sua definição, né? E aí, professor, qual a definição de oclusão? Vamos lá. Ação de fechar ou estado de estar fechado, tá? Estuda a relação de contato entre os dentes e o contato funcional, tá certo? Então perceba que claramente eu tenho a mesma paciente em uma situação de alteração da sua oclusão normal, né? E uma paciente em que fez o tratamento ortodôntico, né, e corrigiu a sua oclusão, tá? Então é fácil a gente perceber uma condição, né, de antes e depois aqui, onde eu tenho antes uma má oclusão e aqui depois a sua oclusão estabelecida, tá certo? Então, nesse contexto de oclusão, a gente tem que entender também que não se refere somente à situação ah, de dente, né? Temos que lembrar aí dos outros elementos que fazem parte desse processo de fechar a cavidade bucal em termos de ocluir esses elementos dentários. Os elementos por si só, eles não executam o processo de fechar, encostar os seus dentes se não fossem outros componentes, como por exemplo aí, né, o osso mandibular, tá certo? O osso temporal, o disco articular e a cápsula. Então eu estou falando aqui, para além dos elementos dentários, eu estou falando de elementos que compõem a articulação temporomandibular, uma articulação extremamente importante para que a gente entenda algumas desordens que possam inclusive acontecer nessa articulação, tá? E a boca, a cavidade bucal, ela só abre porque eu tenho esse rearranjo aqui, né? De tal maneira que permita que isso aconteça, tá? Então, o osso mandibular, né? Qual é a porção do osso mandibular, né, em que vai permitir com que eu tenha articulação temporomandibular funcionante? É o côndilo, né? É o local de articulação, né, do osso mandibular, tá certo? Eu tenho o osso temporal, mas que especificamente parte, professor, do osso temporal, né? Aí eu tenho a cavidade ou eminência articular, que é essa porçãozinha aqui, ó, que você vê aqui do osso temporal, tá certo? Eu tenho um disco articular. Ei, o disco articular é um tecido cartilaginoso. Você já deve ter visto aí a nossa aula de fisiologia, né? Então a gente falou um pouquinho sobre tecido cartilaginoso. Então o disco articular, ele tem a função de quê? De permitir a mobilidade aí do côndilo mandibular, né, sobre a eminência articular e também a cavidade, essa cavidadezinha que você está vendo aqui, né, a cavidade articular, tá certo? E também de amortecer o impacto dessa região, tá bom? Então, disco articular muito importante. E é óbvio que essa estrutura ela não está solta, né? Aí não, tá? Então eu tenho aí estruturas que seguram esses elementos e eu estou falando de ligamentos, tá? Eu estou falando da cápsula articular, tá certo? Que é formada por ligamentos, tá? Então, isso daqui, pessoal, é um outro elemento, é uma outra constituição que permite com que a gente tenha uma boa oclusão, tá? Então, não podemos esquecer da articulação temporomandibular,
tá certo? Então, devemos entender essa articulação para que a gente possa entender um pouco melhor essa situação. Perceba que essa foto, não sei se tá dando para perceber, mas olha o tamanho, né, ó, tamanho dessa boca aqui, dessa abertura de boca, tá? Então, os ligamentos, eles ajudam, eles contribuem, né, para estabilizar a mandíbula e também limitar a abertura de boca, tá? Então, é muito importante que a gente saiba a função de cada elemento desse da articulação temporomandibular, tá? Então aqui eu vou trazer uma figura para que você possa observar pelo menos esses três ligamentos aqui, né? Para que você possa entender como que eles estão presentes e como que eles podem atuar no movimento de abertura e de fechamento da cavidade bucal, tá? Então perceba que a articulação temporomandibular, ela por fora, né? Ela é circundada por essa cápsula articular, que ela por si só é um ligamento, tá? Então aqui dentro estão os elementos, como o disco articular, tá certo? Então aqui nós temos também, para além da cápsula articular, nós temos aqui o ligamento temporomandibular, tá certo? Que vai fazer aqui uma ligação, uma união, né? Entre o osso temporal, uma porção do osso temporal e o osso mandibular. Então aqui está representado o ligamento temporomandibular pelo número 2, tá certo? E eu tenho um ligamento estilomandibular, que é esse ligamentozinho que sai aqui do processo estiloide e vai para a porção posterior do ramo ascendente da mandíbula, né? Então esse ligamento estilomandibular aqui, ele vai contribuir, né, para a limitação da abertura de boca, tá? Então nós temos esse ligamento aí presente e são exatamente esses ligamentos que contribuem, né, que para que a gente não abra a boca em excesso e também, no caso da cápsula articular, manter os elementos da articulação temporomandibular ali em posição estável, tá certo? E aí a gente vai entrar um pouquinho, né, dentro da articulação para que a gente possa reconhecer algumas estruturas anatomicamente falando, tá? Então vamos aqui aos componentes internos da cápsula, tá? Eu peguei aquele ligamento, eu abri, né, tirei, fiz uma remoção daquele ligamento e eu estou diante agora da minha articulação. Perceba que aqui que eu vou marcar para você, né, ó, eu tenho o osso temporal, tá certo? Então esse osso aqui, tudo que está aqui é o osso temporal, tá? Aqui é o osso da mandíbula, mas mais especificamente aqui é o côndilo, né? O processo condilar, tá? Aqui é o processo condilar, ok? E lembrem-se que eu falei para você do disco articular. O disco articular é um tecido conjuntivo que está interposto, né, entre o osso temporal e o côndilo, mais especificamente, né, na parte do osso temporal que forma a articulação. Qual é? Aqui é a cavidade articular, tá? Então aqui eu vou fazer aqui a marcação, né, do disco articular, certo? Aqui a marcação do disco articular em azul é tudo isso que você vê aqui, ok? Então esses elementos aqui são muito importantes para que a gente possa entender, né, como que está ali anatomicamente distribuído a articulação, tá? Aqui embaixo eu tenho um esquema em desenho, né, mais detalhado, mostrando, né, essa situação daqui de cima. Aqui em azul eu tenho, né, meu disco articular, tá? Aqui em cima, né, eu tenho lá meu osso temporal aqui em cima, tá certo? Tudo isso aqui é osso temporal, tá? Evidenciando, né, aqui, ó, essa cavidade articular, tá? E aqui embaixo eu tenho o côndilo da mandíbula, ok? Perceba, gente, que muito embora não esteja, né, em vivo, a gente não consiga visualizar muito bem, né, é o que eu vou falar agora. Perceba que aqui entre, né, o osso mandibular, tá certo? Aqui mais especificamente aqui no côndilo, né? Ó, e o disco articular, eu tenho um espaço, tá certo? E esse espaço é cheio de líquido. E adivinha como é o nome desse líquido? É o líquido sinovial, tá? Então aqui eu tenho um espaço e esse espaço é chamado de espaço articular inferior. Porém, eu tenho outro espaço em cima do disco, né, ó, e esse também tem líquido sinovial, tá? Então aqui isso vai permitir um bom deslizamento dessas estruturas, tá certo? E também amortecimento de impacto, tá? Então eu tenho um espaço articular superior
e um espaço articular inferior, ok? E essas outras estruturas que você está vendo aqui para trás, todas essas estruturas são ligamentos, né? Afinal de contas, o disco ele não está solto aí, né? Ele está inserido, tá? Aqui na mandíbula e no osso temporal, beleza? Só para que vocês possam saber. A estrutura anatômica é muito importante, tá? Para o conhecimento de prova, principalmente aí de concurso público, tá? Aí eu quero que você observe aqui, né, em vivo, como que acontece esse processo, tá? De movimentação natural da abertura e fechamento de boca, tá? Eu quero que você primeiro, tá? Ó, observe aqui as estruturas, tentem identificar comigo, eu vou marcar para você aqui, tá bom? Aqui é uma peça em vivo, né, onde eu tenho o osso temporal, aqui é a cavidade articular e aqui é a eminência articular, certo? Eminência, que é essa eminência, né? Que é essa projeçãozinha aqui do osso temporal, tá? Aqui é a cavidade, né? Cavidade. Aqui nessa porção aqui dentro, tá bom? Aqui eu tenho, perceba que eu tenho o côndilo, né? Ó, o côndilo da mandíbula. E aqui eu tenho o disco articular. Olha só o disco aqui, ó, tá? Essa articulação ela está abrindo, certo? Essa articulação ela está abrindo, tá? Ela vai se fixar aqui, né? Bom, então tudo isso aqui é o disco articular, tá? Então eu quero que você, identificando aqui junto comigo, você agora veja o movimento acontecendo, tá bom? Eu vou aqui apagar todas essas estruturas para que você observe, né, como que acontece esse processo de abrir e fechar a cavidade bucal, tá bom? Então vamos lá comigo para que você possa acompanhar. Então veja aqui, deixa eu só colocar aqui, né? Vamos lá comigo, olha só. Perceba que a articulação ela está abrindo, fechou completamente aqui, né? Agora ela vai abrir. Perceba que em nenhum momento eu tenho contato do osso temporal com o osso, né, da mandíbula, porque eu tenho aqui no meio o disco articular, que é um tecido cartilaginoso, né? Um tecido cartilaginoso que tem aí a função de amortecer esse impacto, né, e permitir o deslizamento. Perceba também que aqui o meu disco articular, ele não tá solto, ele tá preso às estruturas aqui mais para trás, ó. Adivinha como é o nome desse ligamentozinho aqui, ó? Ó, esse ligamento é chamado de ligamento retrodiscal, tá? Mais especificamente, ele compõe aí os tecidos retrodiscais, tá certo? Eu vou colocar mais uma vez para que você possa entender, né, como que esse processo acontece com bastante calma e tranquilidade, tá? Vamos aqui comigo para que a gente possa ver e observar, tá certo? Vamos lá. Ó, aqui abriu a boca, aqui está o, o disco, né? Ó, ele vai abrir a boca, o disco acompanha, ó, preste atenção, que ele vai acompanhar, tá? Até a boca, né? Ó, ter o limite de abertura e ele vai voltar e fechar. Agora eu quero que você observe uma seguinte situação, tá? A o movimento que você faz para abrir a boca, não necessariamente, né, logo de cara assim que você abre, faz com que, né, a mandíbula ela se desloque um pouquinho dentro dessa cavidade para a região anterior, tá certo? E onde é que eu quero chegar com isso, né? Eu quero chegar a seguinte informação, que na abertura da sua cavidade bucal, a mandíbula ela faz dois movimentos, um movimento de rotação em que ela gira em torno do seu próprio eixo e um movimento de translação, no qual a mandíbula ela vai, né, um pouco mais para frente, saindo um pouco da cavidade articular, tá? Perceba esse movimento de rotação mais uma vez. Agora, vamos lá junto comigo, tá? Ó, ela vai voltar, né? E aí perceba que ela vai começar a se mover a partir de agora, tá? Deu um pause aqui. Eu quero que você observe que ela vai começar a se mover, ela vai começar a abrir e não vai sair do canto, tá? Então o que que vai acontecer aqui? Um movimento de rotação. À medida que esse processo de rotação finaliza, aí eu vou ter um outro movimento que é o movimento de translação, que é quando realmente eu tenho, né, a saída do côndilo e do disco da cavidade articular indo um pouco mais para frente. Vamos ver aqui o movimento de rotação. Vamos lá. Vai abrir rotação, 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 rotação. Perceba que agora. Oh, deixa eu voltar. Né, ó. Vamos lá junto comigo aqui de novo. Ó,
Rotação, fechou, né? Rotação, 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 pronto. Perceba que agora o disco vai começar a ir aqui, o côndilo vai começar a sair, né, dessa região aqui, ó, da cavidade articular, tá? Aqui eu deixo de ter a rotação e passo a ter a translação, certo? Então observe aí, ó, que vai junto, né, ó, o disco e o côndilo vai lá para frente. Esse movimento em que esse conjunto sai da eminência articular, tá certo? É chamado de translação, tá? Vou voltar aqui para que você possa ver, ó. Rotação, 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 tá saindo, aí é um movimento de translação, certo? Translação. Saiu tudo, movimento de translação. Então são esses os dois movimentos de abertura de boca referente, né, à posição do disco e do côndilo dentro da cavidade articular, tá? Fechado, gente? Isso é fantástico, né? Então vamos caminhando aqui para frente, você já viu, né, como que esse processo de abertura de boca acontece. E aí nós temos algumas relações, né, maxilomandibulares que são extremamente importantes para que a gente possa definir o que está alterado naquele paciente relativo à oclusão dele, tá? Então nós temos algumas relações maxilomandibulares, ou seja, como que a arcada superior e a arcada inferior elas se rearranjam, tá? De forma estática, ou seja, ali sem um movimento, tá? Paradas. Então, em repouso, as arcadas elas se interrelacionam de algumas formas. Elas se relacionam numa posição que a gente chama de relação cêntrica, numa posição que a gente chama de máxima intercuspidação habitual, e elas se relacionam numa oclusão em relação cêntrica, tá? Então, essas definições a gente vai ver agorinha para que você possa, né, entender um pouquinho o que é isso, tá? Então, quando eu falo de relação cêntrica, eu digo que os côndilos eles estão centralizados na fossa mandibular, na cavidade articular, né? Apoiados na vertente posterior da eminência articular. Lembra que eu falei para você que eu tenho essa projeção aqui do osso temporal, chamado de eminência articular? Pois então é exatamente isso. O côndilo, eles estão centralizados na fossa mandibular aqui, ó, essa região que é a fossa mandibular, certo? Apoiados na vertente posterior da eminência articular, ó, nessa vertente aqui, ó. Então, o côndilo, né, ó, e o disco, eles estão apoiados nessa região, tá? Com o disco articular devidamente interposto, né, como eu acabei de falar, tá bom? Então, essa relação, ela independe de contato dentário, ou seja, a posição desse conjunto disco-côndilo, ele não depende do contato dos dentes, tá? Então, é uma posição estritamente articular, em que, né, numa situação de repouso, essa articulação, ela pode estar, e aí dizemos que, caso essas estruturas estejam nessa condição, dizemos que, né, estamos em relação cêntrica, tá? Porém, nós temos aí a relação em máxima intercuspidação habitual, ou MIH, né? Então, o que nós temos nessa condição? Essa condição, ela independe da posição condilar, ou seja, aqui já nós temos aí uma situação em que vai ser necessariamente, né, vai ter, na verdade, né, a presença da oclusão desse paciente interferindo na posição do disco e do côndilo, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Independe da posição condilar, é a posição que acontece a maior quantidade de contatos dentários entre a arcada, tá certo? Então, qual é, né, a posição de MIH nessa condição? Então, eu vou ter uma posição determinada ali para o côndilo e para o disco articular, em que necessariamente eu vou ter a maior quantidade de contatos ali dos elementos dentários. Aí eu falo, né, de uma relação maxilomandibular, onde eu vou ter aí a máxima intercuspidação habitual, tá? E nós temos uma outra condição que ela é um pouco mais rara, na verdade ela é bem rara, tá? Em que eu tenho a coincidência, né, da relação cêntrica com a máxima intercuspidação habitual, aqui é a relação cêntrica, tá? Com a máxima intercuspidação habitual. Então, quando isso acontece, a gente diz que eu estou com um paciente em oclusão em relação cêntrica, tá certo? Tem um Nzinho aqui também. Fechado, gente? Tranquilo? Então, definições aí que eu peço para que você volte o vídeo, caso você não tenha
não esteja entendendo, tá? E aí a gente vai aos poucos começando a sedimentar à medida que a gente vai se apropriando das informações, beleza? Mas nós temos também, né, alguns movimentos maxilomandibulares que são dinâmicos, tá? Então, nesse contexto, a gente tem que entender que a mandíbula ela se move, né? Ela se direciona aí nos 3 planos, tá? Então, eventos importantes acontecem quando a mandíbula exerce o movimento de lateralidade e de protrusão, ou seja, quando a mandíbula vai para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou quando ela vai para frente, tá? Agora eu quero que você fique muito atento a essa situação de movimento de lateralidade, quando a mandíbula ela se movimenta para a lateral, tá? Então preste atenção o que acontece. Toda vida que eu tenho a movimentação da mandíbula para determinado lado, seja direito ou esquerdo, necessariamente eu vou ter o surgimento de um lado de trabalho, tá certo? E eu vou ter um lado de balanceio, tá? Então, o que é isso, professor? Vamos supor que você faça um movimento, né, de lateralidade, em que você movimente a sua mandíbula para o lado direito, tá? Quando isso acontece, você vai perceber que as suas articulações, elas não se movem da mesma forma, tá? Então, o lado da mandíbula que se desloca é o que a gente denomina de lado de trabalho. Então, faça o teste e desloque a sua mandíbula para o lado direito. Qual é o côndilo que vai se movimentar, que vai sair da cavidade glenoide? Vai ser o côndilo do lado direito, tá? Então, esse é o lado de trabalho. Em contrapartida, nós temos o outro côndilo aqui que não vai sair da cavidade, é chamado de lado de balanceio, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Lado da mandíbula que desloca é o lado de trabalho, e aqui eu tenho que a gente chama de movimento de Bennett, tá? É um segundo nome aí para o lado de trabalho, beleza? Então, o movimento de lateralidade, ele pode acontecer apoiado no dente, que é o canino, certo? Não esqueça disso. E aí é muito comum a gente falar da guia canina, tá? Nessa condição, quando eu jogo a minha mandíbula, né, para um lado, guiando aí, aliás, sendo guiado, na verdade, pelo canino, quando isso acontece, eu tenho necessariamente uma desoclusão do lado de trabalho. Então perceba aqui, ó, que eu tenho toda a vida que minha mandíbula ela se desloca, os dentes posteriores eles não se tocam, tá? E isso é um padrão que é desejável. Se você está fazendo um movimento de lateralidade e tocando lá os dentes posteriores, né, guiado pelo canino, que o canino é para encostar, certo? Está errado. Se o canino, no movimento de lateralidade, você toca os caninos e os dentes posteriores, eles também se tocam, está errado. Você tem um problema de oclusão aí, tá? Então, essa é a famosa guia canina, tá certo? Guia canina, tá? Então, quando realiza o movimento de lateralidade, o ideal é que haja desoclusão dos dentes posteriores do lado oposto. Beleza, gente? Tranquilo? Então, os dentes posteriores, quando você joga a sua mandíbula para o lado direito ou para o lado esquerdo, guiado pelo canino, o canino toca, mas os posteriores não tocam. Beleza? E se toca os posteriores, sinal que nós temos um problema aí, tá bom? Então, nós temos também os movimentos protrusivos, né? Então, o que é o movimento protrusivo? É quando a mandíbula vai para frente. Então, os dentes anteriores, eles desocluem os posteriores, joguem a sua mandíbula para frente, encostando os dentes anteriores um no outro, né? E perceba que os posteriores, eles não se tocam, tá? Então, o que a gente tem aí? Nós temos uma proteção, tá? Quando a gente tem contato nos dentes anteriores, os posteriores eles se desocluem, tá certo? Eles não encostam, tá? Da mesma forma em que quando os posteriores se tocam, os anteriores eles não se tocam, tá certo? Isso é um fenômeno que a gente chama, né, de fenômeno de Christensen, tá? Onde eu tenho uma proteção mútua dos dentes anteriores para com os posteriores e vice-versa, tá certo? Então esse aqui, né, é uma guia que a gente chama de guia anterior, tá? Então todas essas relações que eu acabei de falar para você, né, são relações maxilomandibulares dinâmicas, tá? Então essas duas últimas que eu acabei de falar para você, tá bom? Então vamos seguindo aqui para que a gente possa entender um pouquinho essa questão, né, da abertura da cavidade bucal, né?
da mandíbula, para que a gente possa entender um pouquinho, né? Já voltando aqui aquela condição de rotação e de translação, né, da mandíbula. Perceba que o que é rotação, né, professor? A rotação nada mais é do que o movimento do côndilo dentro da cavidade, em que eu não tenho deslocamento do próprio côndilo, tal. Dentro dessa cavidade aqui, ele vai rodar, mas não vai sair daqui. Então eu tenho aqui o movimento de rotação, ó, perceba que eu vou fazer esse movimento de rotação para cá, né, ó, e aqui eu não tenho ainda o movimento de translação, tá? Ele está aqui dentro ainda, ó, retido aqui dentro, né, esse conjunto, e aí a gente percebe que ele sai, né, tanto o côndilo quanto o disco saem dessa região, e aqui eu tenho, né, uma abertura de boca um pouco maior, tá? Então perceba que a abertura de boca no movimento de rotação, ela é bem pequena, ela é bem discreta, né? Eu vou conseguir fazer uma abertura maior, abertura de boca, quando tiver um movimento de translação, tá? Onde o meu côndilo e o disco vão sair da cavidade articular de fato, tá? E depois retornar no movimento de fechamento de cavidade bucal, tá bom? E aí nós não podemos esquecer também de algumas relações que existem, né, entre os elementos dentários que são fundamentais para que a gente possa identificar, né, se estão corretos e caso não estejam, a gente possa classificá-los como eventos de má oclusão, tá? Então vamos nós aqui. A relação de como os dentes se engrenam pode sugerir alterações de oclusão. Vejam alguns padrões que podem ser avaliados, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas no consultório tem um padrão que a gente olha para o paciente, né? Que é o overjet, tá certo? Ou transpasse horizontal. É o quanto os dentes anteriores, por exemplo, né? Eles estão passando à frente dos dentes inferiores. Então, quando os dentes superiores eles estão muito à frente, né? A gente diz que esse paciente ele tem um overjet maior, tá? Então esse dente superior ele acaba passando demais, né? Ficando mais distante da face vestibular dos dentes inferiores, tá? Então, o overjet, que é o transpasse horizontal, é quando os dentes superiores se projetam à frente dos dentes inferiores quando eles estão em máxima intercuspidação habitual, ou seja, quando eles estão com a boca fechadinha, com os dentes fechadinhos, tá certo? Mas nós temos também o overbite, tá? O overbite nada mais é do que, né, identificar o quanto essa mordida, né, ela está profunda ou aberta, tá certo? O que que ele vai medir? Ele vai medir o que? O transpasse vertical. É quanto o dente superior se projeta para baixo dos dentes inferiores, tá? Não sei se você já prestou atenção, tem pacientes que quando sorri, praticamente a gente não vê os dentes inferiores, porque os superiores, eles cobrem praticamente os dentes inferiores, tá? Isso é um overbite acentuado, tá certo? Então não esqueça disso. O outro lado da moeda é quando eu tenho um paciente que eles nem se encostam, né? Nem o superior e nem o inferior se encostam. E aí eu estou diante, por exemplo, de um paciente que tem mordida aberta, né? Então ficar muito atento a essas condições que podem cair na sua prova, tá? Overjet e overbite, tá? Então nós temos também, não podemos esquecer, né, dessa relação do perfil da face, né, com o tipo de arcada do paciente, tá certo? Então nós temos pacientes que possuem os rostos, né, mais quadrado, outros mais estreitos. Então isso necessariamente influencia na posição da arcada, tá? Então em condições normais, claro e óbvio, né, a nossa arcada ela tem o formato de U. Contudo, esse formato pode ser mais estreito ou mais largo, a depender do perfil facial, né? Perfil, aqui não é fácil não, né? Que o corretor, né, nos traiu, né? Facial, tá? Do perfil facial, tá? Então nós temos aí o braquicefálico. Professor, qual é o perfil braquicefálico, né? É aquele paciente que tem um rosto quadradão, ó. É esse número aqui, ó, o número 1. Tá certo? Então, o paciente que tem um rosto mais quadrado, normalmente tem uma musculatura muito forte, tá? Principalmente a musculatura mastigatória, dos músculos da mastigação, tá certo? E aí, nesse contexto, esse paciente ele apresenta uma arcada mais larga, tá? Então é comum a gente perceber que o paciente braquicefálico, né? O braquicefálico, ele tem um formato da arcada um pouco mais larga, tá? Então é comum a gente perceber isso. Diferente do paciente dólico cefálico, né?
que ele tem um perfil mais alongado, tá? Então aqui é esse paciente aqui, ó, que tá aqui com o número 2. Esse é o dólico cefálico, tá? Normalmente esse paciente ele tem uma musculatura mais flácida, não tem uma musculatura potente como o braquicefálico, tá? E esse formato da arcada é um formato de U, mas só que bem estreito, tá? Então ele tem, né, uma condição mais estreita da arcada dentária. Então isso pode sugerir para a gente problemas de oclusão, né? Se esse paciente tiver outras condições associadas também, tá? E nós temos aqui esse paciente número 3, que é um mesocefálico, né? Ou seja, nem é braquicefálico e nem é dólico cefálico, tá? É o caso do 3, que é o mesocefálico, tranquilo? Então, aí aqui a gente mostrando para você a relação, né, do perfil da face com a forma da arcada, porque tem influência, tá? Então, mais um desenho aqui para você ver o que é um braquicefálico, né? Então, a gente tem aqui o braquifacial, que é a mesma coisa. Então, você percebe que tem um rosto mais quadrado, né? Tão quadrado que aqui eu já falei para você, né? Que a musculatura é mais forte. Então, perceba que o masseter, né? Ó, o masseter é bem forte, proeminente, tá? Nós temos aí o mesofacial, tá? E nós temos o dólico facial, que é o mesmo dólico cefálico, tá certo? Então perceba que eu tenho um alongamento da minha face, né? Se você colocar aqui uma medida, uma régua, você vai perceber que essa distância daqui para cá é maior do que essa distância daqui para cá. Diferente do braquicefálico, né? O braquicefálico, ele tem essa distância aqui, ó, muito similar, né? De uma porção mais superior para inferior e de um lado para o outro é muito parecido, certo? Então é só mais um desenho para que você possa verificar e acompanhar, tá? Professor, nós temos, claro e obviamente, né, que os elementos dentários eles podem causar algum tipo de maloclusão, né? Exato, tá? Mas nós temos algumas referências que mostram pra gente se esses dentes estão na posição correta ou não, como as curvas de compensação, tá? Então, o que são elas, né? São um conceito importante na oclusão dentária, tá? Elas se referem à curvatura antero-posterior e lateral na disposição das superfícies oclusais e bordas incisais dos dentes, tá? Esse conjunto de linhas, né? Esse alinhamento é usado para desenvolver, né, uma oclusão balanceada, tá? Então a gente tem aí duas linhas que são muito importantes que a gente não pode esquecer, que são a curva de Spee e a curva de Wilson, tá? Então a gente reconhecer se existe ou não a curva de Spee, se existe ou não a curva de Wilson, tá? Isso mostra pra gente que a gente pode identificar naquele paciente se tem, né, aí a presença de uma má oclusão derivado de um posicionamento dentário errado, tá certo? Então, o que é a curva de Spee, professor? Vamos lá. Esta é uma curvatura no plano sagital, de frente para trás, que passa pelas cúspides dos dentes posteriores, tá certo? Eu vou já mostrar para você o desenho. E curva de Wilson, professor, o que é? Esta é uma curva no plano frontal, tá? Ó, de um lado para o outro. Então, curva de Spee você vai lembrar da frente para trás, tá? E a curva de Wilson de um lado para o outro. Fechado? E é isso aqui que eu quero mostrar para você, ó. Curva de Spee da frente para trás. Deixa eu vou até mudar de cor aqui, né? Da frente para trás, você percebe que tem uma curvatura aqui, ó, certo? E eu tenho a curva de Wilson, que é de um lado para o outro, sempre tomando como referência, né, as pontas de cúspide, tá? Então, isso daqui mostra pra gente, né, se o paciente ele tem um bom posicionamento, né, dentário, tá? Porque a alteração na posição desses dentes vai fazer com que eu tenha alteração nessas curvas. Isso pode sugerir problemas para o paciente, tá certo? Então, mas depois de tudo isso que eu falei, aí a gente tem aquela seguinte situação, né, professor? O que é, né, um, uma oclusão ideal, tá? Então a gente tem alguns critérios. Aqui eu vou resumir para que a gente entenda um pouquinho do que é uma oclusão ideal, né? Então o que eu preciso? Que a transmissão das forças oclusais ela aconteça ao longo eixo dos dentes posteriores. Ou seja, se eu tiver dente que não está na sua posição normal, na hora de ocluir, na hora de morder, a
transposição da força de oclusão da mastigação, ela vai acontecer de forma errada, tá? E isso vai me gerar consequências para o paciente, tá bom? Então, outra condição de oclusão ideal, né? Contato dentário posterior bilateral, tá? Eu preciso ter o contato dos dois lados quando a gente faz a máxima intercuspidação habitual, tá? A partir do momento que eu só tenho um lado encostando, obviamente eu tenho um erro de posicionamento dentário, ou por conta do próprio dente estar fora do canto, ou por uma condição óssea, e isso é uma má oclusão, tá? Então, uma condição ideal de oclusão é que os dois lados posteriores se tocam ao mesmo tempo quando em oclusão, tá? Dimensão vertical de oclusão adequada, tá certo? Nada mais é do que, né, fazer essa medida na hora que você morde, né, fazer essa medida de overbite, tá? Overbite aí nesses pacientes, bem como overjet também, tá certo? Guias laterais e anteriores com desoclusão dos posteriores, tá? Aqui é lembrar, né, da guia canina e da guia anterior. Quando a gente joga o dente para o lado, os posteriores têm que desocluir, obviamente guiado pelo contato do canino, tá? Quando a gente faz a protrusão, joga que é a mandíbula para frente, né, os dentes anteriores eles precisam se tocar e os posteriores não podem se tocar. Então, isso é um padrão de oclusão ideal, tá certo? E aí a gente vem, né? Poxa, professor, e a má oclusão, né? Para a gente falar da má oclusão, a gente teria que falar de alguns aspectos de uma oclusão normal, né? Dos aspectos anatômicos da articulação, posicionamento dentário, algumas definições, né? De overjet, overbite, máxima intercuspidação habitual, né? Relação cêntrica. E aí a má oclusão vai ficar mais fácil da gente entender depois disso, tá? Por definição, a má oclusão é uma anomalia do desenvolvimento dos dentes e ou arcada dentária que se estabelece tanto na dentição descida quanto na permanente. Informação importante, eu posso ter uma má oclusão na dentição permanente e na decídua, não esqueça disso. Ocasionado desde o desconforto estético, ocasionando, na verdade, desde o desconforto estético até agravos funcionais e incapacitações nos casos mais graves, nos casos mais severos. Exemplo de critérios em que a gente avalia, né, a má oclusão no paciente, aí a gente tem, né, relação molar, que está alterada nesses pacientes, pode estar alterada, levando a uma má oclusão, a mordida aberta, o apinhamento, tá? E perda de espaço, são condições também de má oclusão, e a mordida cruzada. Esses exemplos aqui que eu acabei de falar para vocês são os exemplos mais comuns no consultório, tá certo? Em que a gente observa as maloclusões, tá? Então, quando a gente vai investigar a posição, né, dos molares aí, se eles estão na posição correta ou não, a gente tem uma classificação para isso, tá? E a gente chama essa classificação de Engel, tá? Ó. Então, essa classificação leva em consideração ponto de referência dentário. E aí nós temos classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1, há um equilíbrio entre as arcadas superior e inferior, mas apresenta outros tipos de problema, como falta de espaço, mordidas cruzadas e mordidas abertas, e aí nós estamos diante de uma má oclusão de classe 1, tá? Como as arcadas estão bem relacionadas no sentido antero-posterior, geralmente a face ela é equilibrada. Observe aqui, ó, que tem, né, uma linha reta passando aqui na face do paciente, ó, tá nos limites na face do paciente. Então a gente não tem alterações nesse sentido antero-posterior no paciente que tem classe 1, tá? E aí a gente não tem alteração do perfil facial, tá? Diferente, por exemplo, do paciente classe 2. Nessa condição, o que eu vou ter, né? Apresenta uma diferença entre as arcadas. Opa, já tem uma diferença aqui, né? Na maioria dos casos, a mandíbula é menor do que a maxila, ou seja, esses pacientes, eles possuem uma projeção maxilar, tá? Aquele dentinho do Ronaldinho Gaúcho, né? Para frente, tá bom? Então, isso é um paciente que tem classe 2. Ele tem uma projeção da sua maxila, muito provavelmente porque a mandíbula é um pouco menor, tá? Então, por isso que os dentes inferiores mordem mais para trás do que os superiores, tá certo? Então é fácil a gente observar isso e quando a gente olha o perfil facial desses pacientes, a gente percebe que tem uma certa instabilidade, não é tão
plano quanto no paciente de classe 1, tá? Porque nessa condição eu tenho uma alteração no sentido, né, ó, antero-posterior, tá? E aí a gente tem esse perfil aqui bem típico, né, ó, do paciente que é classe 2, tá bom? Então, muito importante isso, e nós vamos agora para o classe 3, tá? Então, geralmente a mandíbula é maior do que a maxila, é aquele queixinho para frente, né? Então, aí nós temos, né, fazendo com que os dentes inferiores mordam à frente dos superiores, tá? Então, a mandíbula normalmente é um pouco maior e deixa o perfil côncavo, com o queixo proeminente, ou seja, perceba aqui esse perfil côncavo, né, do paciente, porque existe uma projeção, né, da mandíbula para a região anterior, e essa é a classificação de Engel de classe 3, tá? De classe 3, beleza? E nós temos aí alguns outros hábitos, né, que acabam trazendo consequências para nossa oclusão, tá? Então, como nós temos aqui hábitos que podem trazer problemas, tá certo? Então, perceba que olha só como a posição errada da língua pode trazer problemas, né, para a nossa oclusão relativo aí a problemas de posição dentária, tá? Então, a deglutição atípica é uma condição que permite isso, uma vez que toda vida que eu tenho uma deglutição, né, a ponta da língua, ela precisa tocar numa região que é o céu da boca, né, o palato, tá? Então, a ponta da língua, ela vai encostar lá no palato. Mas, toda vida que eu tenho, né, a deglutição e a ponta da língua encosta na região palatina dos dentes superiores anteriores, aí eu vou ter problema, principalmente a longo prazo, tá? Porque a língua, por ser um músculo muito forte, acaba empurrando, né, esses dentes para a região anterior, fazendo com que eles se vestibularizem, tá? E aí nós temos, né, como consequência, uma abertura do diastema, tá? Principalmente nessa região anterior, aí entre os incisivos, tá bom? Aqui mostra, né, um paciente apresentando deglutição atípica, com interposição lingual, com acréscimo de diastema mediano, tá? O tamanho do diastema aqui, né? E aqui a gente percebe que esse paciente ele tinha, né, uma mordida, uma mordida não, desculpa, uma deglutição atípica. Toda vida que ele engolia, a ponta da língua encostava nesses dentes e empurrava os dentes para frente, tá bom? Então a língua tem participação nos eventos de má oclusão, tá certo? Uma outra condição que nós temos, né, é a sucção não nutritiva, ou seja, quando nós temos aí, né, o hábito de chupar chupeta e de sugar o dedo, né, de chupar o dedo, tá? Então, hábitos parafuncionais prolongados pode provocar maloclusão com projeção dentária e mordida aberta, tá? Então, perceba aqui, né, que eu tenho nessa condição uma oclusão dos dentes posteriores, mas os anteriores a gente percebe um espaço, certo? Então, essa abertura caracteriza o que a gente chama de mordida aberta, porque eu tenho a interposição nas duas arcadas de um utensílio, né? E esse utensílio aqui no caso, é uma chupeta e isso interfere no posicionamento correto das arcadas superiores e inferiores, tá certo? Beleza? Então, nós temos aí um outro exemplo aqui nessa foto de mordida cruzada, tá? O que é mordida cruzada, professor? É quando eu tenho, né, os dentes mordendo para além da posição normal deles, quando principalmente a região superior, a arcada superior, ela oclui, né, para dentro dos inferiores, tá? Então é como se a tampa e a panela não encaixassem, tá certo? Então a mordida cruzada pode ser indício de alteração morfológica óssea, tá? Uma atresia óssea, por exemplo, uma atresia maxilar, por exemplo, tá? Ou um mau posicionamento do dente na arcada. Por exemplo, vamos lá pensar na condição que eu tenho uma giroversão, né? Uma lingualização, por exemplo, de um dente, isso permite com que eu tenha uma condição de uma mordida cruzada, tá? E ela pode ser anterior e ou posterior, tá? Então pode estar sozinho, né, ali na região anterior ou posterior, mas também pode estar junto, associado, como é o caso aqui dessa foto, né? Eu tenho mordida cruzada aqui posterior, aqui os dentes da arcada superior eram para fazer o transpasse aqui, né, ó, nos inferiores, e aqui eu tenho um incisivo lateral ocluindo, né, na parte lingual dos inferiores, quando na verdade era para ser o contrário, né? Então aqui eles estão para trás, tá? Então isso é a mordida cruzada, tá?
E vamos agora aos nossos exercícios, né? Praticar um pouquinho e ver como que pode cair na nossa prova, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. Com relação à oclusão dental, analise as afirmativas a seguir, né? E coloque verdadeiro para V para verdadeiro e F para falsa. Vamos lá. Na escala de prioridade dos problemas de saúde bucal, a má oclusão costuma ficar na terceira posição, atrás apenas da cárie dentária e da doença periodontal. Isso é uma informação, gente, verdadeira, tá? Então, no último grande estudo epidemiológico de saúde bucal, que foi o USB Brasil 2010, elencou aí, né, a má oclusão como sendo a terceira causa mais prevalente de doenças da cavidade bucal, tá? Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Como você está fazendo uma prova, você vai nos itens e vai eliminar o que na primeira já não é verdade, tá bom? Vamos lá. Hábitos bucais, como a sucção de dedo ou de língua, não têm a capacidade de causar má oclusão? Aqui, ó, a gente acabou de ver que tem, né? Então, isso é falso. Então, a gente... Opa! Eu já tenho a resposta correta, é a alternativa B, né? Mas vamos ver a outra afirmativa. A projeção da língua durante a fala ou deglutição é uma das possíveis causas de má oclusão, isso é verdade. Então, isso confirma, né, que a nossa resposta é a alternativa B de bola, tá? B de bola, tá certo? Vamos para a próxima questão. Uma das áreas de estudo da oclusão dental são os chamados movimentos mandibulares que acontecem devido a vários fatores. Entre eles, os chamados músculos da mastigação. São considerados músculos da mastigação, exceto, vamos lembrar, tá? Músculo, né, ó, músculo da mastigação. Nós temos quem? Nós temos o temporal, nós temos o masseter, nós temos os dois pterigóides, né? Quem são os dois pterigóides? O lateral e o medial, tá? A gente viu isso na aula de anatomia, tá? Dos músculos da face, ok? Masseter é um músculo, né, da mastigação. O temporal também. O pterigóide medial também. Porém, o digástrico não é um músculo da mastigação, tá? Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa C de casa, tá? C de casa. Próxima questão, vamos nós. A espaço é uma curvatura transversal do plano oclusal posterior. A forma da curvatura da arcada é definida por uma linha traçada através da superfície oclusal do primeiro molar inferior esquerdo, se estendendo ao longo da arcada e através da superfície oclusal do primeiro molar inferior direito. Opa! Lembra lá daquela curva que vai de lado a lado? Eu estou falando da curva de Wilson, tá? A curva de Wilson. Essa curva, tanto a de Wilson quanto a de Spee, elas permitem com que a gente tenha, né, uma ideia de posição dentária relativo, né, às duas arcadas, tá? Então aqui o que eu tenho, ó, eu tenho curva de Wilson e é a nossa resposta, tá certo? Então aqui é uma questão que tem a definição do que é a curva de Wilson, tá? Então vamos para a próxima para a gente finalizar, vamos nós. O padrão de oclusão observado quando o paciente apresenta uma relação maxilomandibular de prognatismo, ou seja, em que eu tenho uma mandíbula para frente, é chamado de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e crossbite. Ele viajou na maionese com crossbite, tá certo? Classe 4 também não existe, ficamos com 1, 2 e 3. Lembre que o 1 é aquela classificação em que eu tenho uma boa harmonização do sentido vestíbulo, aliás, antero-posterior da arcada dentária, onde eu tenho apenas aí pequenos giros, né, pequenas alterações de posições dentárias, e o paciente possui um perfil, né, perfil reto de face, tá? Então a classe 2 é aquele paciente que tem um dentinho para frente, a maxila mais projetada, tá? Então ele tem aquele aspecto de Ronaldinho Gaúcho, né? No tempo que ele não corrigiu, né? Então,
Nós temos aí a classe 3, que é aquele prognatismo, onde eu tenho aquele perfil côncavo do paciente, né, onde tem uma projeção da mandíbula, tá? E é exatamente essa nossa resposta alternativa C de casa. Então, gente, vocês puderam ver como que é o nosso curso por dentro. Aqui nós temos apenas uma única aula deste módulo 2, tá? Esse módulo 2 aí que possui aulas de anatomia, de fisiologia, tá certo? E também de oclusão. E aqui ao todo, só nesse módulo de aula, tá? Nesse módulo 2 dos 10 que nós vamos ter, somente nesse módulo nós temos 8 aulas e essa aqui é uma delas, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não adquiriu o seu curso, estava na dúvida, né? Agora eu tenho certeza que você vai adquirir. É só você ir aqui embaixo, clicar no link, tá? Que tá na descrição e também nos comentários fixados. E eu vou deixar o link aqui no card acima, tá? Nos vemos na próxima. Tudo de bom. Um abraço forte do professor Diego. Até a próxima. Valeu!